Foi. Foi? Foi. Vamos, galera, vamos Rapaz, chegando. vambora. Deixem seus comentários. Compartilha aí já no grupo. Compartilhem no grupo de vocês. Começou a live. Já temos 4 pessoas assistindo aí. Vamos chegando. Enquanto isso, a gente vai passando alguns avisos aqui para vocês. Então, antes de mais nada, vamos nos apresentar, né? Para quem está chegando agora essa semana no canal, vamos falar um pouquinho sobre a gente, sobre esse projeto e o que vamos fazer essa semana. Para quem não me conhece, eu sou Poliana Feitosa e ele... Quem eu sou? Sou o Rômulo Dias. E ele é o Rômulo Dias, professor aqui do canal. Vocês devem conhecer mais ele, porque ele está mais presente aqui este ano no canal. E eu estou aqui retomando para essa rotina de gravações. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais uma semana. Então, como vocês sabem, nós estamos com esse projeto de gravar lives, porque nós acabamos tendo um contato mais pessoal com quem está assistindo aqui ao vivo. Então, se você comentar, a gente vai ver. Se você der uma sugestão, a gente vai ver na hora, vai poder comentar aqui em live. E também estamos com esse projeto de gravar às terças-feiras, porque aí você vai ter mais tempo de estudar a palavra e de compartilhar. O segundo ponto muito importante é o Apoia-se. Não sei se você já entrou aqui no box de informação, mas existe um link. Esse link direciona vocês para o nosso Apoia-se. Para que serve esse Apoia-se? Esse Apoia-se tem o objetivo de ajudar no nosso casamento, né? Para quem não sabe, nós estamos noivos e estamos aí nessa reta, nessa caminhada para o casamento. Então, o Apoia-se ele tem esse propósito. E além de ajudar a gente nesse quesito, você vai estar recebendo um material extremamente exclusivo. Já tem gente entrando. Exclusivo para ajudar nas suas aulas, né? Então, é muito importante que você apoie esse projeto e receba esses materiais. Eu vou aqui estar passando para vocês qual foi o material dessa semana. Nessa semana em específico, nessa primeira semana, né? Nós distribuímos material no grupo. Importante dizer também, que na outra aula o pessoal comentou, sobre a disponibilização dos slides. Eles são sempre postados no nosso grupo do WhatsApp, que fica aqui embaixo na descrição, né, o número. Então, você entra em contato com o número e pede para ser colocado no grupo. Então, essa semana, esse material ele foi postado no grupo de WhatsApp e todos tiveram acesso. Mas, a partir dessa semana, esse material será exclusivamente para quem é membro. Vou dar aqui uma passadinha na tela. Esse material que ajuda muito, gente, a complementar a aula de vocês. Ele é um plano de aula que vem com questionário e sempre que tiver alguma dinâmica, ele vai ser colocado dentro desse material também. Por isso que é importante você assinar, você fazer parte desse apoio para você receber esse conteúdo. Então, aqui, ó, estou mostrando para vocês esse é o material didático da EBD. E aí nós temos sempre o título da aula, né? O título desse esquema, né? De ajuda. Então, na primeira lição, nós falamos um pouquinho sobre a jornada de Paulo, antes da conversão. E aí tem os objetivos, os materiais necessários, caso seja feita alguma atividade diferente. E o passo a passo da atividade. Toda atividade ela é extremamente detalhada. Então, na introdução, você vai fazer isso, isso e isso. Depois, nos seguintes tópicos, é tudo muito explicado. Então, é muito importante você fazer parte do apoio para que você receba esse material. Temos aqui também um questionário, que a gente sabe que na revista não vem nenhum questionário. Então, para você ter noção se o aluno realmente compreendeu o conteúdo, é muito importante que você tenha esse momento de perguntas e respostas. Então, nós temos aqui 3 perguntinhas. E aí, a apresentação, que aqui teve uma dinâmica diferente. Então, quem estava no grupo viu que teve uma parte que os alunos tinham que apresentar as suas ideias e tudo mais, a conclusão. E aí, tá tudo explicadinho aqui, os professores vão ter acesso a isso. Essa semana, como eu disse, vai ser exclusivamente para quem faz parte do Apoia-se. E aqui está nosso agradecimento. E dizer para que serve esse fundo que nós estamos arrecadando. E aí, sobre material é isso. Só que nós já temos 2 apoiadores. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. E vou citar aqui o nome deles, ou delas, né? A primeira apoiadora que a gente tem já há um tempinho é a Mirliane Alves. Nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento a você por apoiar esse projeto. E ela já vem aí de um tempinho apoiando esse trabalho. A segunda apoiadora é a Verônica Assis. Será que é essa que comentou, gente? Inclusive ela comentou. Não, é muita coincidência se não for ela, né? Já temos uma Verônica Assis aqui. Será que é ela? Não sei. Provavelmente, né? Então, nós temos
essas duas apoiadoras desse projeto. E é muito importante que você apoie. Eu ia explicar também a questão dos apoiadores que são de diversos níveis, mas eu acho que vai ficar um pouquinho complicado de entender. Então, vou deixar para as próximas lives para. Vou entender primeiro como é que funciona, depois eu explico para vocês. Mas se você clicar no link que está aqui embaixo, você já consegue se afiliar a esse projeto. Então, já falei sobre material exclusivo, mostrei para vocês que essas pessoas do Apoia-se vão receber. E queria dizer também sobre o Superchat. Você que está aqui na live com a gente tem a oportunidade de mandar um apoio especial que fica aqui nos comentários. Logo aqui no cantinho da sua tela, se você tiver pelo celular, tem um cifrãozinho. Então, você aperta e você vai mandar um comentário com qualquer valor que você quiser. E esse comentário irá aparecer em destaque. Então, se você puder fazer isso também, nós ficaremos extremamente agradecidos. Mas também não deixe de comentar, independente de ser superchat ou não. Comente aqui embaixo, interaja com a gente. E eu tenho certeza que essa vai ser uma aula bem legal. Então, vem com a gente. Outra questão muito importante, que é o retorno que a gente teve com a lição da semana passada, não é mesmo? Sim, exatamente. A gente teve 700 e, da última vez que eu vi hoje, estava 755 mais ou menos visualizações. isso. Então, assim, a gente Bastante, está muito feliz com essa primeira lição. A gente sabe que muitas igrejas acabam fazendo um outro mecanismo, né? Acabam não dando a lição diretamente, mas ficamos muito felizes e o objetivo agora é 1.000, né? 1.000 visualizações. Então, a gente conta Isso. com o apoio de vocês. Eu imagino, né? Eu creio que não são só professores que assistem, e sim alunos também interessados. Então, você que é aluno, você que é professor, mande no grupo da igreja para que mais pessoas assistam. E é importante para a gente, comente também aqui embaixo. O feedback é muito importante para a gente saber o que a gente pode melhorar, se vocês estão entendendo o conteúdo, se vocês têm algo para falar que a gente possa incrementar aqui na aula, é muito importante. E o objetivo principal aí das nossas lives é atingir 1.000, né? 1.000 visualizações no vídeo, porque a gente faz a live e depois o vídeo da lição é cortado e é postado no canal. A gente está falando diretamente do vídeo. Então, primeiro, o objetivo é os 1.000 visualizações. E o segundo objetivo é você deixar o like. A gente tem como principal objetivo aí, eu quero botar uma metinha de like, né? Vamos trabalhar com a fé. Meta de 100 likes, tá bom? Pelo menos pra gente começar. Depois a gente vai aumentando em nome de Jesus junto com as visualizações. Isso é muito importante porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é interessante, ele é bom e vai compartilhar para mais pessoas. Então é isso, é como o Romulo falou. Pode ser que muitos que estão assistindo aqui não sejam professores, então esse vídeo também pode alcançar os jovens, né, que vão estar se preparando para a aula. Também não é só o professor que precisa se preparar para a aula, o jovem também precisa, né? Exatamente. Então, se você curtir, pode ser que esse vídeo apareça para mais gente e assim a gente consiga bater essa meta aí. Que é engraçado, né? Nós tivemos aí 700 e poucas visualizações, mas poucas curtidas. Às vezes a pessoa esquece. Então, ao longo do vídeo, a gente vai estar sempre lembrando aí para você deixar a sua curtida, salvar o vídeo, ativar o sininho, porque é muito importante, não só para o canal em si, mas para chegar nas pessoas que precisam da palavra de Deus. E vale salientar aqui também, né? Que o pessoal às vezes assiste a live, você que vai acompanhar a live toda com a gente, volta depois no vídeo que for separado e deixa o seu like lá e dê a sua visualização também, porque não vai contar, né? A visualização vai ficar na live, mas não vai ficar no vídeo. Então, dá essa força aí pra gente. E, né, aproveitando para falar um pouquinho, tem tanto conteúdo na internet, né? Conteúdo que às vezes não vai acrescentar em nada na vida de ninguém. E a gente está aqui, gente. A gente está falando da palavra de Deus, está falando em algo que vai transformar a vida das pessoas. E principalmente a gente fala para professores, para alunos. E talvez imagine uma pessoa que nem é convertida e cai nesse vídeo na internet. É um mecanismo que a gente tem de evangelizar também. Então, apoia a gente aí. Não só, enfim, não é, né, se baseando apenas em visualizações, não é isso. Mas é para alcançar mais pessoas também, que é o mais importante, né? Não, de fato, porque a vida de Paula ela é extremamente pesquisada na internet. Então, quanto mais você curtir e compartilhar, o nosso vídeo vai subindo e as pessoas vão tendo acesso não só ao nosso vídeo, mas a nossa revista, que é tão importante, né? A nossa revista Betel, ela vem sempre recheada de conteúdo. E eu gosto de dizer que o forte da Assembleia de Deus é a escola dominical. Então, se você valoriza esse trabalho, valoriza a revista, é importante que você apoie projetos como esse. Não é mesmo? É isso, gente. A gente está muito feliz aqui fazendo, a gente faz com muito carinho, principalmente esse material aí do Apoia-se, né? Foi a Poliana que criou, eu tenho certeza que ela criou com muito carinho, então apoia a gente aí, a gente está com esse objetivo e com esse objetivo maior, né? Que é arrecadar para o nosso casamento. Então,
Enfim, dê uma força pra gente, a gente conta com o apoio de vocês e principalmente com as suas orações também, que é o mais importante. Né? Muito importante mesmo, gente. Mais do que o apoio financeiro é as orações de vocês. Imagina, 700 pessoas orando por um só propósito, né? Amém. Dá uma força, dá uma força boa. As bênçãos chegam até mais rápido. Não, com certeza, com certeza. E aí você falou uma questão interessante, é que quem está assistindo a live agora precisa voltar no vídeo, porque a live ela vai ser postada, mas depois ela vai ser retirada e vai ser feito esses recortes, né? Que é esse início que a gente está esperando as pessoas entrarem e tudo mais. Então a live ela vai voltar para o canal e aí você curte, comenta. É importante também você comentar depois que você der a aula, falar, ó, isso funcionou, isso não funcionou, porque aí a gente vai tendo o seu feedback e vai entendendo como é que está funcionando essa aula, a escola dominical na igreja de vocês. Aqui, antes de começar a lição, né, nós temos um comentário do Eduardo Lima, eu vou exibir aqui. Ele está dizendo assim: oi, pessoal, a paz do Senhor, mandem um alô para nós aqui do meio do mundo. Macapá, Amapá, que Deus abençoe vocês. Um abraço, pessoal, um beijo. E muito alô, feliz Eduardo. que nós estamos alcançando tão longe aí, ó. Estamos sendo vistos de Amapá. Muito obrigado por estar assistindo. Verdade. Muito legal, muito legal. Um abraço aí, Eduardo. Inclusive, você que está assistindo, comenta aí embaixo de onde que você é, para a gente fazer igual a gente fez agora, mandar um beijo para vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Agora, vamos para a lição, gente? Vamos acho que a gente falou bastante. Esperamos bastante a galera chegar aí, ó, quase 10 minutos. Lição 2, de fariseu zeloso a cristão fervoroso. Eu vou olhar aqui para baixo, porque eu não tenho a revista, gente. Eu estou aqui pelo tablet. Então, sempre que eu olhar para baixo é porque eu vou estar aqui acompanhando por essa tela. Então, como eu disse, nós estamos na lição 2. A lição de semana passada foi muito abençoada e eu tenho certeza que a de hoje também vai ser. Nosso texto de referência se encontra lá em Gálatas. Isso. Gálatas, né? Porque aqui está meio borrado. 1, do 11 ao 15. Vamos lá? Versículo do dia. A mim, o mínimo de todos, os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios 3:1. Verdade aplicada. O encontro com Cristo vivo é o marco da verdadeira conversão. Objetivo da lição: apresentar o fariseu Saulo. 2. Explicar o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco. E 3. Relatar a transformação na vida do apóstolo depois do encontro com Cristo. Então, eu falei que eu não ia comentar, mas eu vou comentar aqui a importância dos objetivos da lição. Elas não estão aqui só para enfeitar e deixar bonitinha a nossa capa. Não, elas são o medidor para saber se sua aula está funcionando. Então, o objetivo vai funcionar com isso. No final da aula, é importante que você volte para o objetivo e veja se você cumpriu. Pergunte ao aluno de vocês, ó, vocês sabem, depois da aula dada, né, você faz uma pergunta sobre o tópico 1, sobre o tópico 2, sobre o tópico 3, que, consequentemente, você vai estar cumprindo o objetivo da lição. E isso a gente já faz no material do após. Então, se você tem esse material, você vai estar cumprindo com o objetivo da lição. Tá tudo aqui, ó. Tudo tá linkado. Tudo aqui, ó. Tudo esquematizado, gente. Tudo a gente já pensou em tudo. Tudo pensado. E no final, nós iremos fazer um momento de oração para que possamos mortificar o velho eu e vivermos uma nova vida com Cristo. Nós decidimos fazer esse momento de oração no final para que seja realmente uma conclusão da aula, né? Para que a gente venha concretizar tudo aquilo que a gente aprendeu. Conforme eu disse na semana passada, é muito importante que você peça aos seus alunos que façam esse momento de oração. A escola dominical é um momento de aprender, inclusive, a orar. Então, é importante que eles tenham esse momento, esse acolhimento, para que aqueles que não saibam orar aprendam através dessa lição, dessa revista, porque é muito mais fácil quando você tem um direcionamento. Então, toda lição, toda oração de cada lição tem um objetivo. Então, direciona mais. Então, vale a pena você fazer esse momento de oração com os seus alunos também. E vamos lá, preparamos os slides. Eu esqueci de passar para vocês, gente. Vou passar agora. Lição 2. Você vai falar não, né? Você vai falar aqui? Vou. Mas você já concluiu basicamente a introdução? A introdução e o ponto-chave vai estar ligado com o que a gente vai começar a comentar. Se você quiser ler. Sim. Não, pode ir. Tá, então tá. Vamos ficar nós dois na tela assim mesmo?
e uma imagem do Ele lado? quer ficar sozinho, gente. Ele quer ficar se Não, vendo. não, eu prefiro que fique assim. Eu quero que você fique me escutando aí também. Não, é porque eu vou ficar iniciando os comentários. Então eu vou sair rapidinho. Depois Ah, eu. então tá. Beleza, gente. Então vamos lá? Eu pedi para a Poliana fazer esse slidezinho aí com esses três tópicozinhos, né? Que é o começo, conversão e missão. E se vocês perceberem, né? Agora já entrando, a gente está entrando diretamente na aula, né? Mas antes da gente começar a falar dos tópicos, vai estar muito bem dividido. O tópico 1 é o começo, né? Da vida de Paulo. Tudo se tem um início, tudo tem um começo, tudo se parte de algum lugar. Principalmente você foi assim também. A gente vai falar sobre isso. O tópico 2 vai falar da sua conversão, e a conversão a gente poderia botar como uma mudança direta de vida, né? Conversão, transformação, mudança. É isso que Paulo enfrenta quando encontra com Cristo, né? E no final é a missão, para todos aqueles que começaram, que se converteram, e agora tem uma mudança, uma nova vida com Cristo, foi dada uma missão que é para todos e que é universal para todos aqueles que já se encontraram com o Senhor. Então, acho que está muito bem dividido. O tópico 1, começo. Tópico 2, conversão, mudança. Tópico 3, missão. E a gente vai falar bastante sobre isso nessa aula. Então, vamos lá. Tópico 1, perseguidor da igreja. 1.1, Saulo, o fariseu. Nesse tópico aqui é interessante, né? Vai começar falando, como eu disse, sobre o início da vida de Paulo. E aqui ele vai falar diretamente sobre o fariseu, né? E o que ela era, né? Fala basicamente de Paulo. Paulo se refere a si mesmo, antes da sua conversão, como fariseu e zeloso da lei. Outro ponto aqui, um pouco mais abaixo, vai falar que os fariseus eram um dos grupos pertencentes ao judaísmo no período de Jesus. Eles eram extremamente tradicionais, legalistas e religiosos. Aqui também fala um pouquinho do Sinédrio, né, que era o Senado judaico. A Poliana vai falar sobre isso no próximo tópico, então não vou atropelar ela. E no finalzinho, aqui vai dizer que Saulo, né, ainda falando do tópico 1.1, era extremamente zeloso com as tradições, era um religioso inflexível, reconhecia o Antigo Testamento como as Sagradas Escrituras, está lá em Romanos 1:2, e devidamente inspiradas por Deus, 2 Timóteo 3:16. O que esse tópico tem a falar diretamente para iniciar a lição em algo muito, muito importante, né? Vai falar sobre o que eram os fariseus, e vale a pena você fazer esse plano de fundo. A gente tem que começar falando, começar conversando, para que os seus alunos entendam o que era fariseu. Não tem como você falar de Paulo sem falar qual era o seu ofício anterior e por quê. Tudo isso vai dar a entender por que ele perseguia a igreja, que é o tópico 1.2. Então, se você não falar sobre isso, você atropela a lição e eles não vão entender muito bem essa ligação que tem entre uma coisa e outra. Você vai falar sobre o fariseu? Não, vou dizer que e essa é uma parte muito importante da aula, que esse início da aula você vai fazer essa medição do que os alunos sabem para que você poder começar a lição, porque às vezes nós professores, nós começamos a aula partindo do princípio de que todo mundo sabe tudo, então eu não preciso explicar. Não é assim. Nós temos uma quantidade muito grande de novos convertidos na escola dominical. Então é importante explicar esses conceitos, é importante explicar essas questões partindo do ponto que eles não sabem. Se eles souberem, eles vão acrescentar o conteúdo. Se eles não souberem, eles vão. Se eles souberem, eles vão acrescentar. Se não souberem, vão aprender. Então é importante que você fale sobre quem eram os fariseus, porque no Novo Testamento eles aparecem bastante. Então, se eles não souberem quem era esse grupo, fica difícil da compreensão do todo. Então, aqui a gente separou uma imagem, separou uma breve explicação. Importante dizer, quem participar do grupo do WhatsApp vai receber essa ajuda, né? Esses slides. Então, é importante que você traga esse recurso imagético. É importante dizer também que essa imagem aqui, não sei se vocês sabem, mas ela é de uma série. O Rômulo gosta muito dessa série. Quer falar sobre ela? Eu quero, que é a série The Chosen, né? A série The Chosen é muito legal. Vale salientar, né, que muitas coisas são, sim, tá ali, é canônico, né, devidamente aconteceu, só que algumas coisas eles complementam também para que a série fique mais dinâmica. Eu acho que em momento nenhum perde a fidelidade diretamente do texto, né, assim, o que te faça ter um pensamento diferente, mas o que eu acho interessante na série, no geral, é você ter o cenário, né, não é cenário, né, mas é o visual de tudo aquilo que estava acontecendo, né, você ilustrar tudo aquilo que estava acontecendo. Ler a Bíblia, né, a gente lê, é muito bom que a gente força a nossa mente, tenta imaginar os ambientes, mas é legal a gente usar esses recursos que nós temos hoje, né,
que é a tecnologia, e uma série capaz de mencionar um pouco do que era a ambientação daquela época. Então é muito, muito legal. Eu acho que vale a pena, é uma boa opção aí para você dar para os seus alunos para acompanhar a série, né? Muitos jovens gostam de série, então vale a pena. Às vezes você assiste vários capítulos aí de um monte de série que não vai fazer muita Exatamente. coisa na sua vida, não vai te transformar. E essa série é interessante, né? Eu, principalmente, eu choro em todo episódio que passa. Então, enfim, tô até me segurando um pouco, porque todo episódio eu choro nessa série, é impressionante. Mas vale a pena você recomendar para os seus alunos para que eles tenham esse cenário, né? O visual de tudo aquilo que a gente está falando aqui da vida de Paulo, e fala bastante sobre os fariseus e os mestres da lei naquela época lá também. Inclusive, você pode aproveitar essa série e fazer um cineminha na igreja e trazer, Pô, né? Porque às boa vezes você ideia. dá aula e você pensa, pô, será que o aluno realmente entendeu? Você fica com essa dúvida. Então aí você pode trazer a série para materializar tudo aquilo que você falou na aula, debater depois também, depois da série, depois do episódio. É um recurso muito importante. Essa série é muito fácil de achar, né? Se você pesquisar na internet, você consegue achar ela tranquilamente e gratuitamente. Então é um Exatamente. recurso realmente muito bom. Gente, e é importante, assim, que a gente não venha a ser crentes bitolados, né, e achar que, né, a gente não pode usar nenhum recurso. Não, a tecnologia está aí, avançou, a gente tem que usar isso a nosso favor. É igual essa live que a gente está fazendo aqui, né, a gente Sim, está, sim. através de uma live, alcançando uma pessoa que está no Amapá. Então, assim, temos que usar os recursos. A internet veio, é bênção sim, mas você tem que saber usar. Então, definitivamente, é isso. E eu coloquei aqui, andando um pouquinho mais na lição, que é Uhum. justamente os fariseus que Jesus tanto debate contra eles, né? É eles que, quando Jesus cura no sábado, vai falar, ué, a lei fala que não deve curar no sábado, que não deve fazer no sábado. Então, aqui eu botei 2 versículos que falam um pouquinho sobre isso. Se você tiver mais tempo lá na sua aula, vale a pena você comentar. Que está lá em Mateus 12, verso 34, que é quando Jesus fala, basicamente, o capítulo 12, fala quando os discípulos estavam colhendo, né, no sábado, e eles falam que não era necessário a colheita no sábado, o sábado era dia santo, não poderia colher. São os fariseus que criticam diretamente os discípulos de Jesus, e Jesus vai chamar esses próprios fariseus de raça de víboras. Outro também, outro capítulo lá em Mateus também, Mateus 23, que é quando Jesus ele bate diretamente de frente com esses fariseus, esses mestres da lei, porque eles criticam Jesus diretamente e eles falam, Jesus chama eles mesmos de hipócritas, né? Porque eles externavam algo que eles não eram, principalmente o copo, né? Eles falam que, o próprio Jesus fala que eles aparentavam o copo estava limpo por fora, mas por dentro estava completamente sujo. Então, basicamente, é o que eles faziam. Eles gostavam de ser vistos, gostavam de aparentar algo que eles não eram diretamente, apenas para ser bem visto e para ser bem falado naquela época. E Paulo, né, fazia parte dessa seita, né, desse grupo de religiosos. Claro que a gente não pode atrelar isso a todos. Muito provavelmente tinham sim fariseus que eram retentores da lei, que entendiam muito bem, que viviam aquilo que pregavam, assim como nós temos, né? É um próprio exemplo da igreja também no mundo hoje, né? Então, assim, tinham sim essas pessoas que externavam algo que não eram, mas tinham sim pessoas fiéis e que achavam que estavam fazendo da forma correta. E principalmente o fariseu, que era um grupo de religiosos, a gente vai falar agora no tópico 1.2, então acho que vale a pena agora a gente fazer essa transição. Mas, finalizando, era esse grupo que Jesus tanto criticava e Paulo fazia parte, né? Saulo fazia parte desse grupo, e agora a gente vai entender, que é o próximo tópico, 1.2, Saulo, o perseguidor da igreja. Poliana botou um slide aí muito interessante, que é a imagem de Estevão sendo apedrejado. Não fala sobre isso na lição, mas, né, vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre isso. Você quer falar um pouquinho? Não, exatamente. A lição, ela não é porque não está na lição que você não pode abordar esse assunto. E Sim. essa é uma parte da história de Paulo tão importante, né? Que é quando Paulo surge na história, então acho que não pode passar batido. Nós olhamos a revista inteira para ver se ela ia retomar. Pode ser que ela retome brevemente algum tópico, mas a princípio não tem nada específico sobre esse momento. Por isso que eu achei importante trazer essa imagem, é importante que você fale com os seus alunos sobre ela também. Então, essa Sim. imagem ela é sobre o apedrejamento de Estevão. E aí, Romulo vai trazer um pouquinho dessa história. Sim, exatamente. Como eu falei, para tudo tem um início, né? E a primeira aparição de Paulo, né, Saulo na própria Bíblia é mediante o apedrejamento de Estevão, que vai dizer que Paulo consentiu na morte de Estevão. A própria Bíblia, né, na Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Corrigida, vai dizer que ele consentiu. Então, assim, a primeira aparição que nós temos de Paulo na Bíblia
né? E é justamente matando um cristão da época, um cristão que vivia, né, segundo os preceitos e que estava ali também fazendo o seu ofício. Então é interessante, né? E aí a gente entra agora diretamente no perseguidor da igreja. E a gente vale muito a pena entender, né? Por que Paulo fazia isso? E a gente vai entender aqui que ele achava que estava fazendo algo que era certo. No finalzinho aqui, depois de, acho que é no quarto ponto aqui, vai dizer que seu zelo na perseguição dos primeiros cristãos estava em paralelo com seu zelo pela lei, pois era um fariseu, a lei, pois para um fariseu a lei era tudo. Ou seja, perseguindo os cristãos da época, ele achava que estava fazendo algo certo. Olha só que interessante a gente falar sobre isso. Nem sempre é só a motivação de achar que está fazendo algo certo, é definitivamente o certo. Então, vale muito a pena a gente salientar. Vou aproveitar, abrir essa exceção aqui, que a gente está falando diretamente para jovens. Então, eu vou tentar fazer um paralelo, bem meia boca aqui, mas acho que você vai conseguir entender. Por exemplo, a gente acompanhou, né, aquela era Marvel no cinema. Poliana deve estar até rindo atrás. Nem falei que ela ia comentar sobre isso. Mas vamos lá, você precisa entender. Vou dar uma viajada aqui. Eu sou assim, para você entender. A era Marvel, o que que era? A gente tinha o vilão Thanos, certo? Em Guerra Infinita. O que que o Thanos queria? Qual era a motivação dele? Era a fome, né? Estava aumentando, estava superpopulacionando o mundo inteiro, né? Que tem essa viagem do mundo inteiro e tal, outros planetas. Enfim, a população estava aumentando a certo ponto que estava em escassez de comida e muitas outras coisas, ou seja, estava crescendo demais. Então, qual era a motivação do vilão? Era exterminar todos, ou melhor, não todos, mas uma parcela da população, vamos colocar metade, sem fazer distinção de gênero, sem fazer distinção de raça, mas para diminuir aquelas pessoas e as outras pessoas que ficarem poderem viver de uma forma realmente normal. Era uma boa motivação? A se contestar. Valia a pena? Foi algo. É uma motivação boa? Aí você vai ter que pensar sobre isso. Mas entende que a motivação, porque você faz alguma coisa, não quer dizer que é verdadeiramente o certo. O Thanos queria fazer isso para, na cabeça dele, era algo bom, sabe? Era algo que iria movimentar, era algo que faria aquela população que ficasse melhorar. Só que não era o certo a se fazer, definitivamente. Então vamos atrelar isso a Paulo. Paulo perseguia os cristãos da época, achando que estava fazendo isso em nome de Deus, mas não fazia, porque ele achava que estava fazendo algo certo. Então, vale a pena você perguntar para os seus alunos até onde você tem feito algo que você acha que é um benefício para as pessoas, mas na verdade é um benefício para você mesmo. Enfim, pense sobre isso. Espero que você tenha entendido um pouquinho do que eu passei aí. Aproveitar que a gente está falando para jovens, né? Muitos jovens conhecem um pouquinho aí. Se não, me perdoem, usem outro exemplo aí, mas foi a única coisa que eu consegui pensar para esse tópico. E a gente entende essa motivação de Saulo, por que ele perseguia a igreja. É de se entender? É de se entender, mas não quer dizer que era o certo a se fazer. E ele vai dizer aqui no finalzinho, né? Para ele era completamente inaceitável a aceitação de um crucificado como Messias escolhido, pois a lei já afirmava que maldito seria todo aquele pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo morre uma morte de cruz, é pendurado no madeiro. Como é que pode esse homem que eles esperavam, aí vale a pena a gente entrar em outras revistas que a gente passou aí durante todo esse ano, acho que é do primeiro trimestre, a gente falou sobre o Messias, e vai dizer que eles esperavam um Messias que viria como uma figura mais política, sabe? E quando Jesus ele chega numa manjedoura, vem de uma família pobre, uma família humilde, como assim esse era o Messias? Como assim esse é o Filho de Deus? Enfim, era uma contestação que eles tinham diretamente àquela época. Então, por isso que Jesus foi tanto perseguido. E eles escolheu pessoas que nem sequer também eram dessa seita, né? Jesus vai escolher um grupo de pescadores, um cobrador de impostos e, assim, pessoas que não necessariamente estavam no ofício de um sacerdote, por exemplo, ou um mestre da lei, um fariseu, enfim. É interessante a gente entender sobre isso e entender toda essa motivação que rolava em prol da sociedade da época de crucificar Jesus diretamente. Então, fala bastante sobre isso. Vale a pena você comentar com os seus alunos para que eles possam entender o plano de fundo inteiro do que a revista está passando. E, né, botei aqui que ele estava acreditando fazer algo certo e, basicamente, ele entra em confronto com Cristo. E como assim esse Jesus, né, que se diz ser o Filho de Deus, que se diz o eu sou, é definitivamente o Filho de Deus. E aí ele perseguia aqueles que se apoiavam na prática e nessa revolução que Cristo começou, que é as boas novas, né, a boa notícia de que é pela graça. E a gente vai falar um pouco disso nos próximos tópicos. E
É isso. Falei tudo que eu queria aqui no tópico 1.2. Deu uma viajada ou deu para entender? Não, bem legal, porque realmente, se a gente não trouxer esses conceitos de fora, se a gente não trouxer uma explicação mais detalhada, a revista realmente ela vai acabar se repetindo, vai ficar uma aula muito curtinha. Então, busque exemplos da atualidade. Então, esse exemplo da Marvel foi excelente. Não tinha pensado sobre isso, mas eu acho que deu perfeitamente nesse tópico, né? Deu para entender sobre essa questão da motivação. Nem sempre aquilo que nos motiva é o certo, né? Às vezes a gente É acha que está isso. abafando, acha que está fazendo o melhor, acha que Deus está se agradando das nossas atitudes e não. Por isso que é importante ter um coração voltado para Cristo, para que quando ele falar com a gente consiga ouvir, né? Então, realmente, esse exemplo foi bem legal. Amém, é Então, a isso. gente pode passar para o tópico 2? Próximo, vamos lá. Inclusive, pessoal, comentem se vocês gostam da aula mais longa, porque na aula passada ela ficou realmente um pouquinho longa, porque tivemos um erro durante a live. Eu achei que eu estava falando com vocês e eu não estava falando. Então, é importante que vocês comentem. Ó, a gente prefere uma live mais resumida, ou prefere algo mais extenso, mais detalhado. E aí a gente vai tentar adequar ao pedido de vocês, a maioria, né? Então, Isso aí. aí, agora a gente vai seguir para o tópico 2, Encontro com Cristo ressurreto. Logo a introduçãozinha vai dizer, Saulo, um fariseu impiedoso e perseguidor da igreja, tem sua vida transformada ao se encontrar com Cristo. Vou passar mais um slide aqui. E a gente falou sobre esse? Não lembro se a gente falou. Não, né? Não, acho que não. Tá. O slide do Isso. Sinédrio passou, foi depois. Preparei também aqui para vocês esse slide sobre o Sinédrio. É importante dizer que na aula passada, eu já falei isso? Não, Acho que não, não, a mas na gente aula ainda não. passada a gente trabalhou com mapas. Falei sobre isso não, né? Não. Eu tô tendo a impressão que eu falei, mas enfim. Nós trabalhamos com mapas. Nessa lição específica não tem nada sobre isso, sobre geografia e tal. Gente, tem um bicho aqui. Ele tá voando aqui. Fala sobre isso aí, Romulo, que eu vou sair, que eu vou matar essa. Tá, Ai, vai meu lá, Deus, vou vai lá, matar vai isso lá. de novo. Vai lá, vai lá. Esse aí, gente, é a imagem do sinédrio, né? E isso está relacionado no tópico 1.1, né? Que antes de falar sobre os fariseus, vai dizer aqui, ó, tópico 1.1, diferentemente dos saduceus, que participavam da aristocracia e da maior parte do governo judaico, o sinédrio, que era o senado judaico. Poliana, talvez depois, quando voltar, vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, o sinédrio era o senado judaico, né? Era basicamente o que a gente tem um pouco hoje, né? Em relação a algumas coisas e algumas decisões que são tomadas. Então, ali era uma assembleia de religiosos que tomavam as decisões. Basicamente, é isso. A Poliana ia falar um pouquinho mais sobre isso quando ela voltar, se achar pertinente aí, ela comenta. Mas eu vou seguindo, tá bom? E aqui, 2.1, e aí, conseguiu? Gente, eu achei que eu tinha matado, o bicho ressurgiu aqui. E aí eu tive que resolver, mas eu consegui, agora eu botei ele pra fora. Mas Tá, vai enfim, falar? Eu falei um você pouquinho chegou a por alto, falar? mas talvez você ia falar mais detalhado, não sei. Não, eu só ia dizer que nessa revista, nessa lição de hoje, não tem mapa. Então a gente pode se utilizar dos conceitos e trazer imagens sobre isso. Nessa imagem que nós temos aí na tela, ela é o Sinédrio, que é um tribunal. No tópico anterior, ele falou um pouquinho que é como se fosse um Senado, onde ali eles debatem algumas questões. Ele era composto por sacerdotes, anciãos e escribas. Então, ali eles estavam sempre julgando alguns casos criminais e administrativos. Então, foi E ali. Pode falar. dos religiosos, né, da época, diretamente. Isso mesmo. Então foi ali que Saulo recebeu a autorização para perseguir os cristãos. Então era basicamente isso aí. Pode ir? Isso, exatamente. E a gente então entra no tópico 1.1, que fala basicamente sobre isso, né? Que ele recebe a autorização do Sinédrio, que era esse grupo de religiosos, né? Que deram a permissão dele ir a Damasco, porque vai dizer que alguns cristãos estavam indo para Damasco, e a gente entra no tópico 2.1, no caminho de Damasco. Começamos lá no tópico 1, lembrando, tópico 1, começo, falamos sobre a vida de Paulo diretamente, e agora a gente vai entrar no tópico 2, conversão, mudança. Precisa gerar uma mudança. Então vamos lá. Vai dizer aqui, no segundo ponto, né? Entretanto, em seu caminho de perseguição e indo para Damasco, algo inusitado aconteceu. O próprio Cristo ressurreto apareceu a Saulo de tal forma que ele compreendeu, vamos frisar essa palavra, compreendeu
a mensagem cristã. E isso é interessante, vale a pena agora você trazer para a realidade dos jovens, né? Que assim como Cristo encontrou Paulo diretamente, né? Ele também nos encontrou também um dia. Então entenda, às vezes você pode achar assim, pode surgir uma pergunta, pô, mas foi diferente, né? O próprio Cristo apareceu para Paulo e falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sendo que se a gente parar para entender um pouco da realidade que nós vivemos espiritual hoje, Cristo se apresenta a nós todos os dias. Cristo nos confronta todos os dias. Ele faz isso na figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, quem ele é? Ele é Deus em nós. Eu já falei bastante sobre isso, mas quando eles tinham Jesus, na época dos discípulos, eles tinham Deus conosco, Emmanuel. Hoje nós temos Deus em nós, na figura do Espírito Santo. Então é muito importante. Assim como Jesus apareceu para Paulo naquele momento e confrontou o Paulo, que ele havia perseguindo, estava perseguindo a igreja. Uma outra coisa que vale a pena a gente comentar. Paulo estava perseguindo diretamente os cristãos da época. Só que a partir do momento que ele persegue os cristãos da época, aqueles que aceitaram a mensagem, eles perseguem diretamente ao próprio Cristo. Então vale a pena você falar com seus alunos que basicamente quando alguém os persegue, eles estão perseguindo o próprio Jesus. Isso é interessante como Cristo ele se apropria do seu povo como sendo parte dele mesmo. E é exatamente isso que a gente vai ver durante toda a Bíblia. Enfim, qual era a mensagem? Cristo aparece para Paulo, Paulo, porque tu me persegues, e eu queria fazer esse paralelo, trazendo para a nossa realidade. Cristo se apresenta para nós todos os dias, só que diferente, e o que a gente precisa fazer, assim como Paulo fez, é compreender a mensagem. Cristo aparece para Paulo, Paulo compreende a mensagem, fica 3 dias cego, depois Deus manda um profeta ir lá para anunciar a mensagem para ele, mas basicamente ele compreende a mensagem. A partir do momento que Cristo se apresenta, há uma mudança de vida, há uma transformação de vida. E é exatamente essa realidade que eu queria que você trouxesse para os seus jovens, né, para os seus alunos que estarão te ouvindo, né, durante a sua aula. Então, traga essa realidade. Cristo nos encontrou. E vale a pena você entender que assim como Paulo tinha uma vida de perseguidor da igreja, como fariseu, e achando que estava fazendo algo certo, assim também cada um vem de um determinado lugar específico. Talvez uma pessoa já foi criada no meio cristão, já nasceu no berço cristão, está começando a sua vida ali, e já desde do início já é influenciado muito no caminho cristão, e assim como outro que às vezes nasceu em uma outra religião, outra que nem sequer acreditavam em um Deus que definitivamente criou o mundo, e entenda que há uma motivação, entenda que há aonde Deus nos salvar. Não é porque uma pessoa já nasceu naquele momento que ela não precisa de uma real conversão, já nasceu conhecendo do Senhor. Não é assim. Existe um processo. E assim também como uma pessoa que não teve a oportunidade, mas que ao decorrer da sua caminhada conheceu a Cristo, ela vai ter a oportunidade também. Vale entender sempre. Não olhe para o outro e deseje a vida do outro. Entenda que Deus, ele é um Deus misericordioso para atuar na sua vida também e na sua realidade. Então, Cristo se apresentou para Paulo, assim como Cristo se apresenta para nós todos os dias. Às vezes você fica pensando, vai esperar Jesus aparecer ali na figura ali para mim. E nem é assim que se apresenta. Às vezes, Cristo vai se apresentar através de uma pessoa, através de uma oportunidade que você vai ter de falar para alguém. Cristo se apresenta. A própria mensagem vai dizer, né, que ele vai falar: estive nu, né, e não me deste uma veste, tive vontade de beber e você não me deu algo para beber, algo para comer. Enfim, nós temos a manifestação de Cristo nesse movimento que a gente tem feito, que a gente tem vivido. Basta a gente conseguir enxergar. Cristo tem se apresentado a nós, Cristo tem nos encontrado, mas é muito importante que, assim como Paulo, que nós viemos a compreender a mensagem e realmente desejar essa transformação, e essa transformação precisa gerar algo em nós que é muito importante, que é a mudança. E a gente entra no 2.2, mas acho que a Poliana vai comentar alguma coisinha. Nem ia, mas... Nem ia? Nem Eu ia, posso mas seguir você a foi linha? falando... Não, mas você foi falando e esse tópico ele é muito lindo, porque além de tudo isso que você comentou, ele vai falar um pouquinho sobre o amor de Cristo, né? Ninguém está longe o bastante do amor de Cristo. Ninguém está longe o bastante a ponto de não ser encontrado por esse amor. E esse amor, ele nos encontra, ele nos resgata, ele nos limpa e nos transforma. E aí, essa é meio que a ponte para o tópico 2.2, né? Que a partir do momento que Paulo tem um encontro com Cristo, ele tem uma transformação, ele precisa fazer algo. Então, ele vai ser convocado. Então, essa eu acho que é a chave também e a beleza desse encontro que Paulo teve com Cristo nesse caminho, né? Exatamente. Assim, a real conversão, a gente vai falar sobre isso agora,
mas precisa gerar em nós uma mudança. Ou seja, algo que nós éramos antes, nós precisamos deixar de ser. Precisa ser transformado algo em nossa vida. E a gente vai salientar que às vezes a gente fala muito, não ligo para a opinião alheia, não ligo para a opinião do próximo, sendo que a opinião do próximo diz muito sobre você. Então, se você tinha um praticar de vida diferente, teve a conversão e voltou, por exemplo, vamos supor, para a sua escola, as pessoas precisam haver mudança em você. Voltou para a sua faculdade, precisa haver uma mudança, porque quem tem realmente o verdadeiro encontro com Cristo precisa voltar diferente. E Paulo, é isso que fala. Paulo, ele chama para responsabilidade. Ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem gente que não liga para a imagem, né? Acha que não, eu resolvo com Cristo, meu negócio é eu e Deus. Não, nós devemos fazer com que o mundo olhe para nós e enxergue a Cristo, né? Às vezes a gente quer se distanciar dessa responsabilidade, mas não. Paulo, ele é um exemplo ao dizer, é muita responsabilidade você falar muita responsabilidade. Né? Muita responsabilidade. E Paulo, ele chama essa responsabilidade para ele e traz essa questão. Então é muito importante, realmente. É muito importante. E assim, a gente falou sobre isso, exatamente sobre isso na semana passada, né? Que foi quando Paulo fala para ser de meus imitadores. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, que nós venhamos a chegar a esse nível também. Assim como Paulo chegou, né? É uma responsabilidade muito grande, mas que nós venhamos a nos espelhar nisso para poder falar para isso para outras pessoas. Imagina você falando isso para alguém, me siga porque eu estou seguindo a Cristo. Realize, faça assim como eu estou fazendo, porque eu estou fazendo aquilo que Cristo ordenou para eu fazer. Então, vale a pena a gente se basear nisso. Vamos lá, precisa haver uma mudança. E essa mudança só se começa, a gente já está agora no tópico 2.2, tá? Conversão e vocação. Essa mudança só vem a partir de um real encontro com Cristo. E é o que está falando aqui, ó, não foi realizada, né, essa mudança. Não foi realizada por meio de aprendizado ou por opinião, mas sim através do encontro real com Cristo vivo. Somente Deus poderia fazer uma transformação que foi realizada na vida de Paulo. Ou seja, a única forma e a única coisa que vai nos transformar verdadeiramente é a Cristo. Ou seja, não há nenhuma outra coisa, não há um outro caminho que vai nos atrelar a Deus e nos ligar diretamente com Deus e trazer uma mudança de vida a não ser o encontro com Cristo. Então, essa é uma principal mudança. Sabe, às vezes, é o que eu falei, às vezes a gente está há muito tempo dentro da igreja, tem uma carteirinha de membro ali de 1964, falando, tô aqui, sou crente há 50 anos da minha vida. Só que quem disse que ser tempo de crente tem a ver com conhecimento? Quem disse que tempo de crente tem a ver com vivência? Enfim, isso vai muito além, gente, vai muito além do que realmente é colocado ali num cartãozinho e, principalmente, precisa haver uma mudança de vida. É por isso que tem gente que está há 1974 lá na igreja e continua do mesmo jeito, e alguém que se converteu ano passado, semana passada, está com o coração muito mais em chama do que quem está há muito tempo dentro da igreja. Enfim, não estou fazendo uma crítica diretamente, só estou falando que todos os dias precisa haver uma mudança em nós. Assim para aqueles que já estão há muito tempo na vida cristã, como aqueles que estão se iniciando agora. E, enfim, há abertura para todos, há oportunidade para todos. Só queira essa mudança. Enfim, e no finalzinho diz algo legal. Pois senão pode ter um encontro com Cristo, pois não se pode ter um encontro com Cristo e não haver mudança de vida. Se não houve mudança, não houve real encontro com Jesus. Interessante. Então a gente pode confrontar diretamente aquelas pessoas que conheceram e voltaram, porque se voltaram a praticar, o encontro não foi verdadeiro. Então, até onde esse encontro foi real para mudar e trazer uma mudança de vida? Que venhamos a pensar bastante sobre isso. Eu coloquei aqui que a mudança, o que é a mudança? É um giro de 360. Se a gente botar um giro, ou melhor, de 180, porque o 360 eu vou rodar e vou voltar para o mesmo lugar. O giro de 180 não, eu estou indo para um lugar, eu vou virar e vou dar meia volta e vou seguir ao contrário. Ou seja, qual era o giro de 180? Oh, meu Deus, 180 que Paulo queria dar. É o giro porque ele era o perseguidor da igreja e agora ele não ia mais perseguir, mas ele ia agora anunciar para que mais pessoas conhecessem desse evangelho. Ou seja, o giro de 180 que Paulo precisou dar era de perseguidor para agora anunciador da mensagem. E assim também nós temos muitos exemplos na Bíblia. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, agora além dele, ou melhor, dele não cobrar mais impostos abusivos sobre a sociedade da época, agora ele precisava dar além. Então, assim, nós temos essa mudança, sabe? Precisa haver essa mudança de vida completa. Assim como Mateus, cobrador de impostos, Cristo traz para si, faz dele
um dos seus discípulos, Pedro, que ele vai falar, agora você não vai mais ser pescador de peixes, você vai ser pescador de pessoas, de gente, ou seja, eu tenho um ofício muito maior para você. Enfim, só dizendo que a mudança precisa ser um giro de 180. E qual é esse giro de 180 que você precisa dar? Pergunte isso para os seus alunos, é muito importante. É isso. Tópico Isso 2.2. é realmente muito importante, porque o jovem ele tem vivido muito essa fase de conhecer igrejas que você entra, você se converte, você aceita Jesus, mas você não precisa mudar. Então você continua indo, as suas práticas são as mesmas, os seus erros, você continua naquilo e não acontece essa transformação. E é exatamente o que você falou, que vem aqui no final. Se não houve mudança, não houve encontro. Então é importante que os jovens estejam atentos a essas questões, a esses evangelhos que são pregados onde você vem e não precisa mudar, onde você vem e fica como está. Então é importante, professor, que você esteja atento a essas questões também. Isso aí, gente, isso aí. Então agora a gente vai para o tópico 3, né? Isso. Tópico 3, apóstolo de Cristo. 3.1, apostolado paulino. Esse tópico é interessante que vai basicamente falar... vamos lá agora fazer aquela historinha de novo que a gente colocou. Começo, né? O início da vida de Paulo, conversão, transformação, né? Aí, voltamos aí. Começo, né? Início da vida de Paulo, tópico 1, 1.1 e 1.2. Conversão, tópico 2, 2.1, 2.2. E agora a gente entra na missão. E essa missão você vai entender que não é apenas para Paulo, e sim para todos os cristãos. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Enfim, só para você ver que está muito bem dividido. Vamos lá. Apostolado paulino. Esse tópico é interessante que vai basicamente falar do que, por que Paulo é denominado um apóstolo. E basicamente vai falar, né, que diferente dos discípulos, né, e dos 12 apóstolos que nós entendemos diretamente como discípulos do Senhor, Paulo ele não andou com Cristo aos 3 anos de ministério de Cristo. Nós sabemos que Cristo inicia seu ministério aos 30 anos, é crucificado aos seus 33, a história não acaba aí, 3 dias depois ele ressuscita, e a gente vive tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Com essa transformação, com esse cordeiro perfeito que morreu e ressuscitou. Enfim, Paulo não habitou com Cristo, Paulo não teve esse ensinamento, andou diretamente com Cristo durante os 3 anos do seu ministério terreno. Só que, quando ele aparece ressurreto, ele aparece para essas pessoas, vamos falar aqui, lembrando que Cristo apareceu a mais de 500 pessoas, 500 irmãos, né, já ressurretos, e vai dizer aqui que a exigência do apostolado cristão era distinguido pela aparição do Cristo ressurreto e comissionamento por ele mesmo, ou seja, diretamente aos discípulos. Cristo aparece aos discípulos e comissiona os discípulos a fazerem isso. Então, eles são denominados apóstolos por causa disso. Paulo é diferente, o apostolado paulino. Cristo ele não aparece ressurreto diretamente, não aparece, não habitou, né? Paulo não esteve diretamente 3 anos com Cristo ali durante seu ministério, mas Cristo se apresenta para Paulo no caminho para Damasco. Cristo se apresenta e fala, Paulo, por que tu me persegues? E comissiona ele, coloca ele com uma missão para fazer algo diferente e para dar um giro de 180, que é o que a gente comentou. Enfim, para você entender que Paulo é denominado um apóstolo, justamente porque Cristo aparece para ele diretamente e comissiona ele, não diretamente durante seus 3 anos de ministério e não diretamente com o seu corpo ressurreto naquele momento ali que ele aparece para 500 pessoas, mas ele aparece para Paulo, e é isso que coloca ele também como um apóstolo. Aqui no finalzinho vai dizer, a grande diferença do apostolado paulino é que, diferentemente dos outros apóstolos, em que Cristo apareceu no período entre a ressurreição e a ascensão, que são 40 dias, mas para Paulo apareceu fora deste período. Está lá em 1 Coríntios 5, do 15 ao verso 8. Vale a pena você falar sobre isso e comentar com os seus alunos. Ou seja, de qualquer forma, Cristo aparece para Paulo. E isso traz uma mudança de vida e ele é convocado para uma missão. Que missão é essa? 3.2 vai falar um pouquinho para a gente. Missão aos gentios. 3.2. E aqui, nesse tópico, ele vai finalizar muito bem a revista, vale muito a pena a gente comentar, que vai finalizar tudo aquilo que já foi comentado, ou melhor, tudo aquilo. Eu aprendi uma coisa, vamos lá. Eu aprendi uma coisa que, para toda pregação, para toda mensagem que a gente deva falar, a gente tem que levar diretamente a Cristo. O fundamento é Cristo. A mensagem da Bíblia é o quê? De um Deus que amou o seu povo, falou que haveria o homem peca, né? E haveria um redentor, haveria alguém que morreria, e você vê que a Bíblia sempre converge para Cristo, ou seja, tudo aponta para o Senhor, tudo aponta para o Cristo imolado, o Cordeiro perfeito de Deus.
e a Bíblia ela traz essa menção. E aqui na revista a gente está falando sobre Paulo, mas está falando do que Cristo fez na vida de Paulo, ou seja, é diretamente a Cristo. E no final vai dizer essa missão que foi dada a ele. E vai dizer aqui, ó, no segundo ponto aqui do tópico 3.2. Vou ler o inicinho, que vale a pena. Ó. Após o encontro no caminho de Damasco, Paulo entendeu que o povo que ele perseguia, porque não observava as exigências da lei e das tradições, era de fato o povo do Messias. Ou seja, essas pessoas que ele perseguia eram de fato os cristãos. E vai dizer aqui, ó, no final, então a salvação não deveria ser encontrada através do cumprimento da lei, e sim recebido como dádiva pela graça divina, lá em Gálatas 1:12. Ou seja, Paulo entendeu aquilo que a gente leva muito tempo para entender, que a salvação não é meritocracia, a salvação não é pela oportunidade e da capacidade do meu intelecto de fazer alguma coisa, ou de algo que eu consigo alcançar com as minhas próprias mãos, mas a salvação é nos dada através da graça, do Cordeiro perfeito de Deus, ou seja, Cristo. A palavra vai dizer que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo, o Cristo já havia morrido e tudo já foi direcionado para ele. Ou seja, nada é meritocracia. A lei só existe para a gente ver que nós somos miseráveis o bastante para não ser capaz de cumprir a lei. Então, Cristo vem com essa ideia das boas novas, anunciar as suas mensagens às pessoas e mostrar que não é capaz e não é meritocracia, mas é através do seu sangue e da graça que ele nos deu de conhecê-lo. Isso gera em nós uma mudança, isso gera em nós uma transformação. Não é que eu preciso continuar vivendo minha vida desregrada e amém, Cristo já morreu por mim, estou salvo. Não é assim que funciona. Precisa haver uma mudança. E a gente precisa reconhecer esse sacrifício como um presente e através desse presente que nos foi dado de graça, nos foi dado de graça, mas não foi de graça, mas foi pela graça, e isso precisa gerar em nós uma mudança, uma transformação. E isso gera em nós também um sentimento de gratidão, ou seja, o que eu posso fazer por esse Cristo que me amou a tal ponto de verter o seu sangue na cruz e de morrer por alguém como eu, que sou pecador. Isso precisa gerar em mim algo diferente. Isso precisa gerar em mim uma transformação. Eu preciso ser diferente e eu preciso melhorar o que for para que esse Cristo seja glorificado na minha vida e que, principalmente, eu leve essa missão da salvação e da graça do Senhor para outras pessoas também. É isso que Paulo entendeu. Paulo entendeu que ele perseguia, estava fazendo algo que ele achava que era certo, mas não era certo, e há uma transformação dele, e Deus usa, o próprio Jesus vai falar, né, que ele usaria ele para ser aquele que antes perseguia, e ele vai falar, agora eu não vou me lembrar o versículo específico que fala desse caminho, né, quando Jesus manda o profeta, mas ele fala para o profeta, eu lhe mostrarei, né, falando diretamente para Paulo, eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Ou seja, se antes ele perseguia, agora ele vai padecer. Ele vai ver que essa mensagem é verdadeira, a tal ponto dele dedicar toda a sua vida, e Paulo vai falar lá no final, nas cartas, né, quando ele escreve para Timóteo, para Título e para outras pessoas, vai dizer que ele fala, por esse evangelho eu sofro, eu estou preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, esse evangelho transformou a vida de Paulo. Então, o que esse evangelho tem feito com a sua vida? Fale isso com seus alunos. Pergunte para eles o que esse evangelho tem gerado de transformação na sua vida para que você sinta essa motivação de viver por esse evangelho e transformar a vida de outras pessoas também. É diretamente isso que fala no tópico 3.2, falei mérito e graça, né, a transformação, e no final, vou ler aqui para já ir caminhando para o final, vai dizer assim, ó, da mesma forma acontece com todos que têm um encontro com Cristo, passam pela conversão e recebem um novo propósito e sentido para a sua vida, viver para Cristo e pegar o evangelho a toda criatura. Ou seja, conhecer, né, o começo, vamos lá, o tópico de novo, lá no início, começo, a transformação e agora a missão. Qual é essa missão? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Assim como Cristo transformou a vida de Paulo, assim como Paulo transformou a vida do Rômulo, assim como Cristo transformou a vida da Poliana, nós precisamos fazer com que esse evangelho alcance outras pessoas também e transforme a vida de outras pessoas. Então, qual é a missão do crente? Antes de tudo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É para isso que nós estamos vivendo, é para isso que nós estamos gravando essa live, é por isso que você está assistindo essa missão e é por isso que você vai dar uma excelente aula no domingo, porque esse evangelho merece, essa Boas Novas merece chegar na vida de outras pessoas. Então esse é o fundamento principal para todos aqueles que tiveram essa mudança de vida e essa conversão, a transformação e essa missão que nos foi dada de propagar
o nome de Cristo. Amém. É isso, é isso. Quase uma hora aí de live, gente. Mas é porque tá aparecendo, é um tema bem legal e vai surgindo, né? Então a live tá ficando grande, mas é pro bem de vocês, gente. Passando conteúdo. É muito conteúdo. Às vezes você acha que a lição vai ser simples, né? Vai ser coisa rápida, mas aí a gente vai conversando e vai vendo que tem muito tópico, muito ponto a ser explicado. A gente também não quer que seja algo monótono, né? Só de passar a lição aqui, não é isso. A gente está aqui com carinho realmente de repassar aquilo que a gente tem entendido e é isso, né? Não é só falar aqui, não. Principalmente entender que há uma vida ouvindo. Então, é importante. Exatamente. Então, agora a gente pode caminhar para a conclusão. Você pode ler? Posso. Você quer ler? Eu acho que eu já falei pra caramba. Não, lê aí, porque eu não estou enxergando, gente. Tá bom. Eu não sei onde está meu óculos. Vai dizer assim, na conclusão. De fariseu zeloso nas tradições dos pais, estrito observante dos preceitos da lei e perseguidor da igreja, a fervoroso cristão e apóstolo de Cristo. Essas características refletem um pouco o nível de transformação que Jesus realizou na vida de Paulo. Ou seja, basicamente tudo que a gente comentou, né, da lição. A conclusão diz que Paulo foi transformado por Cristo. E isso gerou nele tudo isso que a gente sabe e como ele finaliza, né, a sua carreira. Terminei a carreira, guardei todas as coisas, fiz aquilo que eu poderia. A gente pode só terminar assim também, né? Falar que tudo aquilo que a gente pôde fazer por Jesus, a gente fez. E a gente tentou ao máximo. Amém. Não tem coisa melhor do que esse sentimento de, caramba, eu fiz tudo que eu podia. Essa aula que eu dei, eu falei tudo que eu podia, eu dei o meu melhor. E eu tenho certeza que Deus está vendo isso. Deus está vendo o esforço de cada professor que está aqui buscando esse conhecimento antes da aula. Tem muita gente que improvisa, né? Chega na hora, vamos falar sobre Paulo, de fazer o zeloso a cristão fervoroso. E lê junto com os alunos e não prepara nada. Então, se você está aqui, você está estudando, você está buscando conhecimento, Deus, ele valoriza, sabe? Ele valoriza esse momento. Então, é isso. É isso. Momento de oração agora? Vamos para finalizar? Finalizando com 1 hora de live aí, gente. Por isso que a gente tá meio que correndo aqui. E no final a gente vai retomar alguns avisos que é importante, tá? Sim. Momento de oração, conforme eu falei no início da aula, ela tem um objetivo que a de hoje tem a ver com mortificar o velho eu e que a gente venha viver uma vida nova em Cristo. Isso mesmo? Vamos lá. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante de Ti mais uma semana no canal Boa Semente para trazer a Sua palavra, para simplificar esse conhecimento e que vidas venham ser alcançadas e transformadas. A oração de hoje ela tem um objetivo muito grande, Senhor, que é te pedir para que o Senhor venha mortificar a nossa carne, transformar o nosso coração, Senhor, tirar tudo aquilo que não provém de Ti, que a gente venha viver uma nova vida em Cristo. Que no domingo, Senhor, o Teu Espírito venha estar presente, transformando os corações. Que o Teu Espírito venha estar presente, tirando tudo aquilo que não provém de Ti. E que as pessoas que estiverem ouvindo essa palavra, tanto hoje, ou ao longo da semana, ou até mesmo no domingo na sala de aula, venham ser alcançadas por Ti. Que elas venham receber mudança, que elas venham receber transformação. Que elas venham enxergar a Sua vocação para tratar e para fazer a Sua obra da melhor forma possível, meu Deus. Eu entrego também nessa noite cada professor que está ouvindo essa live, cada aluno também, meu Pai, mas especificamente os professores que estão aqui buscando conhecimento, que estão buscando aqui crescer, Senhor, e trazer a Sua palavra de uma forma que os alunos entendam. Por isso, olhe para ele, Deus. Olhe para a causa que eles têm pedido, que eles têm suplicado, Senhor, e prepara uma bênção especial. Ouça a oração dos seus filhos, meu Pai. E é tudo isso que eu te peço e eu já te agradeço por esse momento incrível que nós tivemos aqui falando um pouquinho mais da sua palavra. E é isso, Deus. Nos dê uma semana abençoada, que cada um venha ter encontro contigo todos os dias para que nossa vida seja transformada. Amém. 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 Agora vamos retomar alguns avisos muito importantes. Você que ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante. No início da live, nós deixamos uma meta. Qual foi essa meta? Meta de 100 likes. 100 likes. 1000 visualizações no vídeo, né? Mas 100 likes
curte aí a live, né? Mas 100, lembrando 100, que... né? Não é Lembrando, 100, é 100. ó, lembrando que 100 likes, dá like aqui na live também, aproveita a Depois. oportunidade. Mas quando o vídeo subir, o vídeo separado só da lição, vai lá, deixa o seu like, deixa a sua visualização. Meta é de Comenta. 1000 visualizações e 100 likes. Isso mesmo, com relação à visualização, você vai compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, dos amigos de vocês, de outros professores que você conhece, de outras igrejas, porque sempre tem, né, esse contato entre as igrejas. Então é importante você compartilhar. E com relação ao like, é você curtir agora a live e curtir também no final, quando ela voltar em formato de vídeo. Então é muito importante para o YouTube reconhecer que vocês estão gostando. É importante também você se inscrever no canal, se você não é inscrito, e ativar o sininho para que você tá girando aí. Não, eu tô. Você viu que faltou você... luz? Faltou luz e voltou. Amém, no final, graças a Deus. Hoje foi a live, gente. Entrou o bicho aqui, ele tá faltando luz, mas enfim, vamos correr. E aí é importante que você ative o sininho para você ficar. Porque toda terça-feira, antes da gente entrar, aparece o lembretezinho. Então você vai ficar ciente de qual horário que a gente vai entrar e tudo mais. Então, curta, compartilhe, comente, torne-se apoiador desse projeto. Essa semana eu vou preparar um material bem especial com essas dicas que foram faladas aqui no vídeo e outras que eu vou estar preparando. Então, só quem é apoiador essa semana vai receber esse material. Gente, então, se nos você quiser ajude a receber, casar, nos ajude a casar. nos ajude. Tem acontecido muita coisa na nossa vida nos últimos dias. Sim, e eu creio que ao final desse trimestre nós estaremos aqui contando as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Amém? Amém, amém, gente. Cada um tem enfrentado muitas coisas, mas Deus está na frente de tudo. Enfim, por isso que eu falo que é muito importante. Seja membro, torne-se apoiador, né, para ajudar a gente, mas também ore por nós. É muito importante, gente. Ore pela gente, porque a gente conhece, carece das suas orações. Então, enfim, nós estamos muito felizes aí com esse projeto. E isso, principalmente, vale a pena a gente falar que isso tem ajudado muita gente também. Isso aqui, a gente dá aula para vocês, mas isso traz também o nosso conhecimento, né? A gente vai pesquisar, a gente tira um tempo para isso e vale a pena. Deus, ele vê tudo isso. Então, enfim, para a gente, como casal, tem sido muito importante também. E ajude a gente no Apoia-se. Mais uma vez, gente, ajude aí. Pelo amor de Deus, a gente precisa. Muito, a gente precisa, gente. Ajuda a gente. Eu vou comentar aqui rapidinho dos comentários que tivemos durante a live. Aqui, ó, Eneia Teles, ela comentou que ela é de São Paulo. Um beijo para São Paulo. Muito obrigada por acompanhar. Obrigado. A Verônica Assis, ela comentou que ela é de Porto Velho, Rondônia. Aí, ó, mais Meu Deus. longe. Longe demais. Gente, você nem quanto tempo daqui do Rio até Rondônia. Muito longe. Mas aí, Deus preparou essa ferramenta para que a gente alcançasse vocês. Um beijo para Rondônia. Mais alguém? O irmão agora, Tony Pinho. Ele entrou agora no final, a paz do Senhor. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até o final. E Deus abençoe. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram. O meu arroba é Polifeitosa, com 2A. E o do Romo é Romus Dias. Se você for no meu perfil, você vai achar ele. Então, muito fácil. Podemos nos despedir? Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço e boa aula, pessoal. Boa aula. Deus abençoe. Tchau, tchau.